Olá, boa noite! Boa noite, sejam bem-vindas! Oi! Estava aqui aguardando vocês chegarem. Às vezes o Instagram demora um pouco para notificar, né, que a gente está ao vivo. Ficamos aqui uns minutinhos te esperando. Boa noite, sejam bem-vindas. Vamos mandar aviãozinho aí para todo mundo, vamos compartilhar essa live aí com todo mundo, porque hoje o assunto está quente. Hoje nós temos muitas coisas boas para aprender aqui, para pensar, para tomar algumas decisões importantes aqui nessa live, nessa noite de hoje, né? Que bom que vocês já estão por aqui. E vamos começar, né? Afinal de contas vai ficar gravado, então quem chegar um pouquinho atrasado pode voltar depois no IGTV. Vamos colocar também no YouTube, né? E todo mundo vai ter então a oportunidade de rever ou de ver ou de encaminhar, né, essa live para mais gente. Hoje o assunto é quente. Boa noite, mais gente bonita chegando aí. Boa noite para todo mundo. E realmente o assunto hoje ele é bem importante, né? Começar a fazer uma pergunta para você que está aqui agora comigo. Você tem vontade de emagrecer? Esse é seu foco? Emagrecimento é seu foco? Se emagrecimento for seu foco, ou você responde que sim, ou você manda coraçõezinhos para mim que eu vou entender que sim. Ou então uma outra pergunta: ser saudável é seu foco? Nesse tempo agora de pandemia, onde as pessoas falam tanto, né, de ter saúde, de não ter saúde, de perder a saúde, até de perder a vida, né, em casos assim mais graves, a gente tem tanto medo, né, de chegar num ponto assim, onde a saúde é falada tanto nesse momento. O ser saudável é importante para você? Ou ter imunidade lá em cima, né? Porque a pessoa que tem imunidade lá em cima é igual um tanque de guerra, né? Bateu, voltou, não fica, né? A pessoa que tem imunidade alta, ela responde às doenças com muito mais facilidade do que uma pessoa que tem imunidade baixa. Tem gente que qualquer gripezinha derruba, né? Se tiver uma pessoa gripada na rua, ela também vai ficar gripada, né? Porque a imunidade dela tá lá embaixo, né? Então essas questões, ter imunidade alta, ter saúde, emagrecer, acho que todo mundo, né? Não tem ninguém que você vai conversar. Emagrecer vai depender um pouco, mas assim, as outras coisas em relação à saúde, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E essa questão de emagrecer também, eu acho que, principalmente se for mulher, né? Eu falo que toda mulher tem uns 2 quilos para perder. Isso aí é uma coisa impressionante, né? Você conversa com uma mulher magra, ela fala, não, tem que dar uma secadinha aqui, né? Então emagrecer, se for mulher, é quase que uma unanimidade, né? Então nós podemos dizer que todos querem ficar ou estar magros, todos querem ter saúde e todos querem aumentar a imunidade, especialmente nesse tempo de hoje, ter imunidade alta, né? Então nós podemos dizer que todo mundo poderia responder que sim, eu quero. Pelo tanto de coraçõezinhos que vocês estão mandando aí, tô entendendo que todo mundo quer. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: se você quer ficar magro, estar saudável, você disse que quer. Vamos agora comparar uma outra pergunta. Você tem uma estratégia para isso ou você está contando com a sorte? Essa pergunta é uma pergunta complicada, né? Então tudo que nós queremos na vida é necessário ter uma estratégia para aquilo acontecer. Então essa estratégia é que vai fazer ficar possível ou ser possível aquele objetivo. Estamos falando aqui do objetivo de estar magros ou ficar magros, ou emagrecer e ser saudável, ter imunidade alta. Então, se nós queremos isso, nós temos que ter, em contrapartida, nós temos que ter uma estratégia para conseguir esse objetivo, né? Todo mundo seja bem-vindo aí, quem tá chegando depois aí, sejam bem-vindos, né? Muito bom estar com vocês aqui nessa live, falando de coisas boas, né? Falando de estratégia para a gente ficar magro. O que eu tenho percebido, né? 13 anos, né? Já eu tenho 13 anos que eu trabalho com emagrecimento, com saúde, né? E eu vejo as pessoas muito assim, todo mundo quer, mas nem todo mundo sabe como fazer. Nem todo mundo parou para pensar se está disposto a pagar um preço, né? Então tudo que nós queremos na vida, nós temos um preço.
a pagar, né? Então, por exemplo, se você, tô vendo aí um casal aqui, muito amigo da gente, né? O Cooper Fit, né? Tá aí na sala, né? Então, se você quer ser um casal, você paga o preço, não podendo fazer algumas coisas que o solteiro faz, é ou não é? Então tudo na vida que nós queremos alcançar, nós abrimos mão de outras coisas ou nós criamos uma estratégia para alcançar aquela coisa. Com emagrecimento não é diferente. Então o que eu tenho visto ao longo dos anos trabalhando com emagrecimento, que as pessoas elas colocam um pouco como se fosse sorte e azar. Ah, você deu sorte de ser magra, eu dei azar de estar gordinha. Né? E isso não é exatamente dessa forma, né? Claro que tem algumas coisas que a gente não controla, mas a maioria das vezes tem muito a ver com as nossas decisões do dia a dia, as pequenas decisões e as grandes decisões do dia a dia. E tem muito a ver também com uma estratégia. Então a pergunta é, você que está me ouvindo aqui hoje, você tem uma estratégia para estar magro, para ficar magro? Se sim, parabéns. Nós vamos só conversar algumas coisas aqui, pode ser que você ajuste a sua estratégia. Se você não tem essa estratégia, então hoje chegou o dia então de você criar uma estratégia. Nós não podemos cantar aquela música, né, ou aquela frase, deixa como tá para ver como é que fica. Não, nós temos que nos posicionar na direção da nossa vida em qualquer área, e na área do emagrecimento de forma alguma não é diferente, né? Então nós vamos fazer algumas perguntas aqui, e se você trouxe papel e caneta aí para junto de você, essa é uma hora de responder, né, algumas perguntinhas. Se você não trouxe, depois você vai ter que voltar nessa live e pegar essas perguntinhas e responder para você criar a sua estratégia. Nós não vamos mais contar com a sorte. Nós não vamos mais dizer deixa como tá para ver como é que fica. Nós vamos então nos posicionar na vida em todas as áreas, e no emagrecimento não é diferente, criando então uma estratégia. Então a primeira coisa que você vai responder agora é, né, aí para você mesmo, né? Onde você está? Nós temos que ter um ponto de partida. Onde você está? O que significa onde você está? É buscar o autoconhecimento. Então, por exemplo, quantos quilos você pesa hoje? Você sabia que tem muita gente que foge da balança? Porque é como se fosse assim, se eu não enxergar, eu não tenho problema, né? Então eu fecho os olhos para não ver, mas na verdade o problema continua do mesmo jeito, né? Então não adianta fugir da balança. Não adianta fazer de conta que o problema não existe. Então a primeira coisa é um choque de realidade, né? É a gente enfrentar esse leão de frente. E o leão às vezes está na balança, né? Então qual o peso que você tem hoje? Ou então não é só em relação a peso, não. Por exemplo, é você admitir que você não dorme bem. É você admitir que você não tem fôlego para brincar com seu filho pequeno, ou então, se você é igual eu, já tem neto pequeno, né? De brincar com o neto. Ou você não tem disposição para andar com os jovens, que você faz uma caminhadinha e já fica sem fôlego, né? Então, a primeira pergunta é exatamente onde você está. É um primeiro choque de realidade. É pegar mesmo um caderno e escrever. Eu me sinto cansada, eu me sinto estressada, eu não tenho ânimo para fazer as coisas, eu pareço uma pessoa muito mais velha do que realmente eu sou, eu estou no peso X e eu não estou satisfeita com isso porque eu acho que eu estou acima, não estou legal, eu não tenho ânimo, não tenho disposição, enfim, você vai fazer tudo e vai escrever como se estivesse escrevendo para alguém exatamente como você se sente hoje. Esse é o primeiro choque de realidade, é quando você olha para você e você assume aquilo que você está naquele momento. Lembrando que você não é, você está. Qualquer que seja a sua situação, não define você. Define a forma como você está nesse momento, no dia de hoje. Então essa é a primeira tarefinha, é responder isso. A minha realidade hoje, como eu estou, né? A segunda pergunta é, aonde você quer chegar? Qual é o seu ideal? E esse ideal ele é interessante que assim, muitas vezes nós estamos tão assim machucados de tentar e não conseguir, que a gente às vezes nem fala mais do que a gente quer de verdade. E já muitas vezes eu lidei com pessoas, por exemplo, que claramente a pessoa tem que perder ali 30, 40, às vezes 50 quilos. E ele fala assim, não, se eu perder 10 eu já me sinto ótima. Não, para aí. Você pode querer perder 10 no primeiro momento, mas quantos quilos você quer perder de verdade? Né? Vamos sonhar grande?
Dá o mesmo trabalho sonhar grande e sonhar pequeno, né? Então quantos quilos realmente você ficaria feliz se você conseguisse? Porque o que acontece? Muitas pessoas já se frustraram demais porque fez tudo de qualquer jeito. Fez tudo sem fazer um planejamento. Fez tudo assim, em tentativa e erro. Mas se você quer desenvolver agora uma programação, se você quer fazer uma estratégia para funcionar de verdade, você pode e deve sonhar grande. Então, quantos quilos realmente você quer, né? Amanhã eu faço 50 anos, né? E olha só que louco, nos 50 anos eu decidi agora que eu quero ter uma barriga trincada. Olha só que loucura. Eu não corri atrás disso nos 20, nem nos 30, nem nos 40, mas agora nos 50 eu descobri que eu quero, né? Então eu vou deixar uma barriguinha saradinha, assim, né? E tá no processo, sabia? Tá no processo. Quem vê minhas fotos aí tá acompanhando o meu processo. Então tudo é possível, desde que você queira pagar o preço. Eu não estou dizendo que está tudo de graça, não, nada é de graça, tudo tem um preço. E eu decidi pagar esse preço. E no final da nossa conversa aqui, eu vou perguntar para você: você está realmente disposto ou disposta a pagar o preço daquilo que você quer? Ou você só quer se for de graça? Se cair no seu colo, você pega. E não vai cair no colo, nada cai no colo, né? Então nós temos que ter esse choque de realidade. Uma terceira pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: o que você, é o contrário do que você pensa, olha só. O que você não está disposto a abrir mão? Não é o que você está disposto a fazer, não. Nós vamos primeiro no outro lado. Qual é o preço que você não está disposto a pagar? Por exemplo, vamos supor que você seja louco com café. E aí você fala: não, beleza, eu deixo o refrigerante, eu deixo o doce, eu deixo o pão, eu deixo não sei o que, não, mas o café eu não abro mão. Então o que é que você não quer abrir mão? Fala: eu abro mão de tudo, mas assim, uma cervejinha por semana, isso eu não abro mão. Beleza. O que você não está disposto a abrir mão? Fala: eu abro mão de qualquer coisa, mas assim, um chocolatezinho por semana, isso eu não abro mão. Cada um sabe o que é forte, o que é importante. E sabe qual que é o problema, gente? É o seguinte, que às vezes a gente cai em coisa que nem é importante. Eu já vi gente falando assim: não, eu como doce, mas eu nem gosto muito. Mas então pra que você come? Se você não gosta. Eu já vi gente também tomar cerveja e não gostar. Nossa, eu tomo cerveja aqui que tá todo mundo junto, mas cerveja amarga. Mas pra que você toma então? Porque cerveja tem muita caloria, não faz bem pra saúde. Pra que você tá tomando se você não gosta? Agora, se você gosta, então a pergunta é essa. Não é o que você está disposto a fazer, não. A pergunta é o contrário. O que você não está disposto a fazer? Você fala assim: eu faço qualquer negócio, mas isso aqui eu não abro mão. Então escreve aí nas suas anotações. Mas ó, não vale 6 coisas não, tá? É uma coisa estourando 2 coisas que você não negocia. Tipo, isso e isso eu não negocio. O resto tudo eu negocio, mas essas 2 coisas aqui eu não negocio. Então quais são as 2 coisas que são assim, super importantes para você e você não está disposto a abrir mão? Pronto. A outra pergunta agora, a quarta pergunta. Aí nós vamos dentro daquilo que a gente estava esperando já. O que você está disposto a fazer? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Por exemplo, vamos supor que você nunca foi para academia, você nunca fez exercício físico. Você fala assim: não, mas eu vou fazer. Tá, não gosto, não quero, eu não tô afim, mas eu vou fazer esse negócio aí para ver se funciona. Né? Então, quais são as coisas que você acha que, apesar de ser difícil, você está disposto a pagar esse preço para você ter esse resultado que você quer? Né? Então escreve quais são as coisas que você está disposto a fazer que você não fez ainda, né? Uma quinta pergunta: qual é a data que você vai começar? Todo projeto ele tem início, meio e fim. O que determina um projeto é o seu processo. E todo processo tem início, meio e fim. Então, qual é o início do seu projeto? E nós vamos colocar também uma data final. Qual é o final desse projeto? Contar pra vocês, eu sempre gostei de correr, né? A corrida sempre foi assim a minha coisa, tipo, fico feliz correndo.
Mas eu descobri o seguinte, que para ter o resultado que eu quero ter de transformação corporal, essa barriguinha que eu falei com vocês aí, eu não consigo com corrida só, né? As pernas ficam mais finas, enfim, eu quero mudar meu corpo. E a corrida, apesar de eu amar a corrida, né? Eu corro aí 10, 12 quilômetros, né? Mas não é o exercício que me ajudar. E aí eu fiz um primeiro projeto. E eu fiz em fevereiro. Eu falei, eu vou deixar um pouco a corrida que eu amo e eu vou pra academia, coisa que eu sempre detestei. Gente, quem me conhece sabe, eu sempre detestei o ambiente da academia, a música da academia, a repetição da academia. Tudo que tinha lá eu nunca gostei. Eu achava chato, monótono. Imagina, a pessoa que gosta de correr na rua, não gosta de ficar, entendeu? Mas eu entendi que era importante. Aí eu falei, não, então eu vou fazer. E aí eu fiz fevereiro. E foi muito interessante, né? Porque parece uma coisa. Eu fiz fevereiro, quando ia fazer um mês, 5 de março, dia 1º de março, fechou tudo em Goiânia. Fechou a academia. Eu podia ter pensado, né? Acho que é um sinal de Deus que eu não preciso ir pra academia mais. Não fiz isso não. Aí a gente comprou um curso aí, né? Um acompanhamento, então tem feito dentro de casa, né? A mesma série, né? Tanto que voltou à academia, eu não voltei pra academia porque eu tô fazendo em casa exercícios anaeróbicos, né? Pra poder aumentar a massa muscular. Então eu fiz direitinho mesmo. Eu fiz fevereiro, eu fiz março e eu fiz abril. E já deu um resultado bem bacana. 90 dias foi assim legal. Dei uma relaxadinha aí de uns 10 dias, fiz mais ou menos, dei umas corridinhas no meio do tempo aí e recomecei hoje, né? Então agora vai ser maio, junho e julho. Então, 10 de agosto eu termino mais 90 dias, né? E aí eu tô com uma expectativa de que eu vou ter um resultado bem legal com mais 90 dias, né? Então isso é um projeto. Projeto é quando você desenha o que você quer num tempo determinado. Né? Então quando vai ser? Que você vai começar que dia esse novo projeto seu? Eu te desafio a colocar uma data bem específica, por exemplo, amanhã. Acho que amanhã é um bom dia pra você começar, né? Uma quarta-feira, dia do meu aniversário. Eu acho que dia 12 de maio é um dia bem legal pra você começar. Mas se você achar que não é, você pode marcar pra segunda-feira. Porque tem gente que pensa que dá azar, né? Marcar pra começar a dieta aí no meio da semana. Então marca pra segunda-feira, vai dar tudo certo também, tem nada não. E agora eu te pergunto uma pergunta assim. Tá falando que tá travando? Tem mais alguém percebendo que tá travando aí? Ou será que é o dela que tá travando? Pra mim tá normal aqui. Bom, esperar alguém responder aí. Agora a última pergunta, a sexta e a última pergunta, aí tá normal, pode ser a sua internet. A última pergunta é o seguinte: qual o seu plano? Não sai por aí desembestado, correndo aí, achando que vai conseguir alternativa aí, vai cair no seu colo sem ter plano, que não vai dar certo, né? Então, qual é o seu plano? Então, primeira pergunta, onde você está? Choque de realidade. Gente, o choque de realidade foi muito interessante pra mim, que foi o seguinte: essas aulas, né, que a gente faz dentro de casa, né? E aí a sugestão do professor é que você tivesse com menos roupa. Então eu faço de top, de short curtinho, e é interessante como que você se vê no espelho. Então eu faço de frente ao espelho, é um choque de realidade. Que uma coisa você tá toda de roupinha bonitinha, né? E aí você malha com a roupa que você tá achando que tá legal. Outra coisa é você fazer dentro do seu quarto, na frente do seu espelho, e aí você vê com a roupa curta o choque de realidade. Então o choque de realidade é isso, onde você está, qual é a sua realidade hoje, né? E a segunda pergunta, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Né? Vamos pensar em 90 dias de repente, né? O que você não está disposto a deixar? Qual é a coisa que você não quer abrir mão, você não está disposto a deixar? O que você está disposto a deixar ou a fazer para chegar nesse objetivo? Qual a data que você vai começar? É a quinta pergunta. E a sexta pergunta, qual é o seu plano? Você tem conhecimento suficiente para fazer seu plano? Você vai precisar de ajuda de alguém para fazer seu plano? Porque não adianta você só querer cortar alguma coisa, né? Que diz que quem corta demais acaba querendo cortar coisa que não deve, né? Então, quais são as coisas que você está disposto a fazer, mas qual é o plano que você vai abrir mão de quê? Não pode sair abrir mão das coisas assim sem pensar, né? Então, qual é o seu plano?
dentro dessa ideia de plano, que é a nossa ideia do método secar, né? Então, de repente, você quer nossa ajuda. Se você quiser nossa ajuda, nós temos o nosso projeto, o nosso plano de trabalho dura 1 ano, o nosso plano, né? Que é o método secar. De repente, isso aí pode ser o que está faltando para você conseguir ter o resultado que você quer. Né? Dentro do método secar, nós temos um planejamento, nós temos os coaches, o acompanhamento. Então, de repente, pode ser isso, né, que está faltando para você ter o seu resultado. Mas não somos os únicos, né? Então, você pode ter um plano legal, você pode ter já uma ideia, pode ter um coach que pode fazer esse plano, né, desenhar essas metas claras, né, como o Carol colocou aí. Então, você sozinho talvez você não consiga, mas se você já tem alguém, ótimo. Se você não tem, você pode pensar, de repente, de fazer essa parceria conosco no método secar. O método secar são 12 meses, né? Mas o mais importante é que tem que ter um plano, tem que ter meta, tem que ter um projeto. Não pode ir fazendo assim simplesmente não, né? Gente, olha só, trabalhando durante tanto tempo nessa área, eu posso dizer o seguinte, eu afirmo 2 coisas para vocês. Primeiro, tem muita coisa legal que funciona e tem muita enganação no mercado, né? Uma coisa legal, por exemplo, que funciona, esses treinos que eu tenho feito, né, é o treino, um treino moderno, né, que é que fica queimando 24 horas, né? Então você faz um treino ali às vezes de 18 minutos, que fica 24 horas ou até 48 horas queimando, né, o que eles chamam de efeito EBOC, né? Não sou da área, eu sou só uma consumidora disso aí, e é impressionante a diferença que faz, o resultado que faz, treino de 12 minutos, treino de 18 minutos, né? Então, assim, eu posso afirmar isso pra vocês, nessa área tem muita coisa legal, muita coisa que funciona, mas também nessa área tem muita enganação. Muito chazinho mágico, muito pozinho que não funciona, sabe assim, tem muita enganação nessa área, então não adianta você ir acreditando em tudo também não, então tem que ter uma certa malícia para saber o que realmente vai funcionar para você. E eu posso garantir para você, não existe milagre. Todo resultado que você vê em alguém ali por trás teve esforço, teve dedicação, né? Não é sorte. Que seria muito fácil eu olhar para alguém que está com um corpo legal, que está com o corpo que eu quero, que está com aquele resultado que eu quero e achar que para aquela pessoa é mais fácil. Não é mais fácil, não é fácil para ninguém. Existe um preço para ser pago por trás daquilo, né? Então é importante a gente ter essa realidade, porque então a gente fica achando que eu vou começar e vai ser muito fácil para mim. Não, vai ter muito dia que eu não tenho vontade de fazer as coisas, vai ter muito dia que eu vou ter muita vontade de comer algumas coisas, né? É interessante que eu fiquei sem açúcar desde dezembro, né? De 21 de dezembro eu tirei o açúcar até véspera de Natal e vinha bem. E outro dia, não me lembro exatamente, na véspera da Páscoa, me deu uma loucura com doce. Então, assim, nós temos que saber que vai ter dia que vai ser muito difícil. Mas a maioria dos dias não foi tão difícil assim, porque eu estava tão focada em fazer o que eu queria fazer, que não foi tão difícil. Mas eu sabia que ia ter dias difíceis e tiveram os dias difíceis, né? Vai ter muito dia que você não tá afim de fazer, mas se você tá naquele foco, você passa por aqueles dias. Então, não comece achando que vai ser simples e fácil e tranquilo e que vai ser assim, uma estrada pavimentada. Não é, né? Não é, sabe por quê? Porque a maioria de nós está viciada em comida errada, viciada em gordura, açúcar e sal, viciada em gordura, açúcar e sal. O nosso paladar, que assim, tudo viciado em gordura, açúcar e sal. E quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente chega a encher de saliva, né? De tanto que dá vontade de comer, de beber aquilo, porque nós estamos viciados naquela alimentação errada. Então, assim, tem que ter esse propósito forte. Mas se o propósito for forte, aí você vai vendo o seu corpo mudar, é muito gostoso. Aí você vai vendo que vale a pena, né? Então, primeiro você tem que ter uma ideia forte do que você quer. Depois, os primeiros resultados começam a te dar força para você fazer, né, aqueles sacrifícios que você tá determinado a fazer, mas que naqueles dias às vezes não tá tão fácil, né? Então, olha só, a maioria das pessoas tem vontade fraca. E de onde que vem essa vontade fraca? Não tem ninguém fraco, não. Tem às vezes a vontade fraca. Por que tem a vontade fraca? Porque não parou para pensar naquilo que é importante.
não parou para pensar, não fez um projeto, não pensou nessas perguntas que eu fiz aqui primeiro e não desenhou um projeto para que a coisa fosse séria o suficiente, né? Quando nós fazemos um negócio sério, tem muito mais chance de começar, se desenrolar e terminar. Mas como a gente começa de qualquer jeito, sem parar para pensar, aí fica parecendo que vai ser fácil demais, e no final a gente cai na primeira pedrinha que tem no caminho, a gente cai, a gente desanima e a gente não faz, né? Então olha só, eu costumo brincar que é o seguinte, sobre emagrecimento, né? Eu falo assim, muito cuidado com a mulher que emagrece. Ela é capaz de muita coisa. Então, na verdade, não é só emagrecer, é transformar o corpo, e não é só mulher. Tem homens aqui na sala também, né? Homens também. Por que isso? Porque quando você tem um objetivo e você leva esse objetivo a sério, você ganha uma força que vem de dentro para fora. É uma força que vem tão forte que você consegue quase qualquer coisa na vida. Então não é sobre emagrecer, é sobre vencer a si mesmo. É sobre vencer a si mesmo, né? A gente costuma brincar assim, né? Se você perder a luta por um brigadeiro, você ganha de quem, né? Então não é em relação a de que é fácil abrir mão de um brigadeiro. Às vezes naquele momento você tá numa TPM e você precisava de um brigadeiro, né? Mas então não é o brigadeiro em si. É você que está no centro, é você que tem a importância, é você que está no centro desse projeto. Então você não faz para agradar ninguém, você não faz porque ninguém falou que você está acima do peso, você faz porque você acha que você merece. Você merece o seu resultado, você merece vencer aquilo que até então está te vencendo, né? Então a chamada final que eu faço para vocês aqui é o seguinte: leve a sério aquilo que é importante para você. Você vai ganhar uma força que você não tem noção, que depois disso outras coisas você pode conseguir, você pode ir para outras vitórias depois de conseguir essa vitória. Um fracasso te enfraquece e uma vitória te fortalece. Então uma vitória como essa, uma vitória numa reeducação alimentar, uma vitória no emagrecimento, uma vitória na transformação corporal, pode trazer para você um revestimento de vitória, de guerreira, de guerreiro, de uma pessoa que pode, de uma pessoa que consegue, que desenha e cumpre. Isso pode trazer uma força tão grande para você nesse momento que você pode levar isso para várias outras áreas da sua vida. Você pode virar essa guerreira no seu casamento, você pode virar essa guerreira na sua família, você pode virar essa guerreira no seu meio profissional, você pode virar essa guerreira em tantas áreas diferentes. Por quê? Porque você venceu uma batalha, que era uma batalha muito importante para você, que é a batalha do emagrecimento, a batalha da reeducação alimentar. Então, tem alguém querer ligar para mim hora dessa? Não pode? Então é isso aí, né? Então leve você a sério, faça de um jeito que você vá vencer no final. E, como eu disse, se você achar que é pertinente, nós do Método Secar, nós estamos prontos para te ajudar nesse projeto maravilhoso, que é um projeto multidisciplinar, é um projeto que envolve vários profissionais em várias áreas, é um projeto que dura 1 ano e que nós podemos sim ajudar você a chegar onde você talvez nunca tenha pensado que você possa chegar, né? De nossa parte, nós desejamos que você alcance os seus objetivos e que seus sonhos mais profundos, que eles se realizem e que você fique cada vez mais saudável, mais animado, mais bonita ou mais bonita, né? E mais cheia de vida, porque na verdade o que nós estamos aqui é para aproveitar a vida, mas a vida plena, né? A vida completa em todas as áreas da nossa vida. É o que eu, em nome de todo o grupo, toda a equipe do Método Secar, nós desejamos para você, tá bom? E conte conosco, e semana que vem nós temos mais uma pitadinha aqui, mais uma conversinha aqui sobre saúde, bem-estar, imunidade, né? Sobre emagrecimento e toda essa área aí. Beijo para vocês, obrigada pela companhia, e vai ficar gravado no IGTV e também no YouTube, para quem quiser rever e fazer as tarefinhas depois. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.